Você já percebeu que existem coisas que no fundo parecem já ter acabado, mas a gente continua segurando? Às vezes é uma expectativa, uma mágoa, um hábito, uma amizade diferente do que já foi, ou até um jeito antigo de enxergar a própria vida. E o curioso é que quase todo mundo passa por isso em algum momento. Não porque seja fraco ou dramático, mas porque deixar algo ir nem sempre é tão simples quanto parece. Principalmente quando aquilo um dia fez sentido. E talvez exista uma coisa sobre crescer e sobre a vida que a gente só vai entendendo aos poucos. É curioso como, quando algo começa a ficar diferente, a nossa primeira reação quase nunca é aceitar. A gente tenta entender, insiste um pouco, espera melhorar, pensa que talvez seja só uma fase. E isso acontece nas coisas mais comuns da vida. Uma amizade muda. Um hábito que antes parecia fazer bem já não encaixa do mesmo jeito. Uma expectativa começa a pesar mais do que ajudar. Até certos pensamentos sobre nós mesmos parecem perder força com o tempo. Mas, sendo sinceros, ninguém solta as coisas de um dia para o outro. Quando algo foi importante, é natural querer manter por perto, afinal, faz parte da nossa história. Tem lembrança, costume, carinho, esperança. Às vezes a gente continua segurando não porque aquilo ainda faz bem, mas porque fez bem durante muito tempo. E acho que aqui mora uma coisa bem humana. A gente se acostuma. Se acostuma com pessoas, rotinas, ideias e até com pesos emocionais que já nem ajudam tanto assim. Porque o conhecido costuma parecer mais confortável do que o novo, mesmo quando já não encaixa tão bem. Só que existe uma pequena armadilha nisso. Tem hora em que continuamos tentando salvar algo que já começou a ficar diferente faz tempo. Não porque somos fracos, não porque estamos errados, mas porque nem sempre é fácil perceber quando uma fase está pedindo espaço para outra. E talvez a pergunta nem seja: por que é tão difícil deixar ir? Talvez a pergunta seja outra: será que algumas coisas começam a pesar justamente porque já passaram do tempo de permanecer do mesmo jeito? E talvez seja aí que a gente comece a perceber uma coisa curiosa. Nem tudo o que fica diferente está necessariamente dando errado. Porque às vezes, a vida simplesmente segue outro ritmo. Tem amizades que continuam importantes, mas ficam diferentes. Tem fases que acabam sem fazer barulho. Tem hábitos, expectativas e até preocupações que um dia ocuparam um espaço enorme e depois deixam de fazer tanto sentido. Só que, sendo sinceros, a gente costuma interpretar isso como perda muito rápido. Como se algo só tivesse valor se permanecesse igual. Como se uma coisa boa precisasse durar para sempre para ter valido a pena. Mas nem sempre funciona assim. Pensa em quantas coisas já fizeram sentido numa fase da sua vida e hoje não fazem mais. E nem por isso foram ruins. Você mesmo já gostou de lugares, rotinas, amizades, planos ou versões de si mesmo que fizeram sentido em algum momento, mas não combinam tanto com quem você é hoje. E tudo bem perceber isso. O difícil é quando a gente começa a lutar contra coisas que já estão mudando. Quando insiste em manter exatamente igual algo que já mudou de forma. Quando tenta reviver uma fase antiga. Quando continua alimentando algo apenas porque tem medo do vazio que pode aparecer depois. Porque sim, isso assusta um pouco. Existe uma segurança no conhecido, mesmo quando ele já não faz tão bem. Mas olhando com calma, talvez isso tenha menos a ver com endurecer ou sair desapegando de tudo, e mais com perceber quando algo já não ocupa o mesmo lugar dentro da gente. Uma amizade pode mudar e ainda ter sido importante. Uma fase pode terminar e ainda ter valido muito. Até certas dores, depois de um tempo, deixam de ser algo para carregar e passam a ser algo para entender. Porque nem tudo o que a vida pede para soltar desaparece sem deixar nada. Algumas coisas simplesmente encontram outro lugar dentro da nossa história. E aí vem uma pergunta interessante. Se nem tudo precisa permanecer igual,
Será que parte do nosso cansaço não vem da tentativa de impedir coisas que já começaram a seguir outro caminho? Porque, no fundo, seguir em frente nem sempre significa esquecer. Às vezes, significa apenas parar de carregar tudo do mesmo jeito. Tem coisa que continua importante, mas já não precisa ocupar tanto espaço. Tem lembranças que deixam de doer. Tem relações que mudam de forma. Tem expectativas que ficam mais leves quando a gente para de exigir que tudo aconteça exatamente como imaginou. E isso não quer dizer desistir das pessoas, abandonar vínculos ou fingir que nada importa. Talvez só signifique não segurar tudo com a mesma força o tempo inteiro. Tem momentos em que insistir faz sentido, outros em que respirar, aceitar e reorganizar algumas coisas parece pesar menos. E, sendo sinceros, existe até um certo alívio quando a gente para de lutar contra aquilo que já estava pedindo outro lugar. Porque nem sempre o que vai embora leva o valor do que existiu. Uma lembrança pode virar carinho, uma dor pode virar aprendizado, uma fase pode virar memória boa. E até aquilo que um dia parecia impossível de soltar, acaba ficando mais leve com o tempo. Quem sabe parte da leveza venha justamente daí, valorizar o que foi importante, sem tentar prender à força aquilo que já começou a pedir espaço para mudar. Pense nisso. Seja como uma árvore e deixe as folhas mortas caírem. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez este seja um bom momento para se inscrever no canal. Assim, a gente continua refletindo junto nos próximos vídeos. Se puder, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa reflexão. Uma frase, uma ideia ou até uma experiência sua já ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo pode fazer sentido para mais pessoas. E aproveita para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora.